Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Essa manhãzona linda, maravilhosa. Quatro, paz do Senhor Jesus, todos, meus amados, meus amigos, meus irmãos, homens e mulheres de Deus, que pregam a palavra do Senhor, homens, mulheres de Deus que levam as boas novas de salvação aos perdidos, aos cativos, aqueles que estão sem saída, que a gente tenta, de uma certa forma, ensinar o caminho e também seguir o caminho. Porque não basta tão somente eu e você ensinarmos o caminho e não seguir o caminho. Nós precisamos ensinar o caminho e andarmos no caminho. Glória a Deus. O caminho que conduz a Deus. O caminho que nos leva à presença. O caminho que nos leva à entrada nas mansões celestiais. Graças a Deus. Então, isso. E nessa manhã, gente, são 6h10. Eita, Glória, hoje nós chegamos um pouco mais cedo. É muito bom. Nós amanhecemos o dia falando a palavra. Eu e você não sabemos o que nos aguarda durante o dia. Não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida. Então não tem coisa melhor que nós buscarmos primeiro Deus, para que o Senhor venha acrescentar as demais coisas em nossas vidas, em nossa família e em nossa parentela. Então, nessa manhã, querido, minha querida, vamos orar ao nosso Deus, agradecer ao nosso Deus por essa noite linda que deitamos, dormimos, acordamos e estamos aqui. Não é porque merecemos viver mais um dia, mais umas horas. Não. Porque Deus é fiel nas nossas vidas. Porque Deus nos guardou, Deus nos protegeu e nos livrou de todos os males. E aqui estamos, mais uma vez, agradecendo a nosso maravilhoso Deus, eterno Pai, e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na manhã desse dia, Deus eterno. Estamos aqui agradecendo ao Senhor pelo seu amor, agradecendo ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, agradecendo ao Senhor porque o Senhor é um Deus de glória, um Deus que promete e não falha, é um Deus que está acima de tudo e de todos, é um Deus que criou o céu, a terra, o mar, todas as fontes das águas, tudo que neles há. É um Deus que jamais nos negará a fidelidade. Embora, em alguns momentos, nós usaremos de infidelidade, mas o Senhor nunca será infiel. O Senhor é sempre um Deus fiel, um Deus que fala e cumpre, um Deus que cumpre com as suas promessas, é um Deus que faz milagre, é um Deus que está sempre olhando para a humanidade, sempre com o desejo de salvá-lo todos, mas nem todos querem aceitar o seu Filho Jesus como Salvador, para poder chegar na tua presença. Na manhã desse dia, ó Deus eterno, estamos aqui, sim, agradecendo a Ti, nossa família, nossa vida, agradecendo a Ti pelo nosso lar, agradecendo a Ti porque o Senhor tem estendido as suas mãos de livramento em nossas vidas, nossa família. Ele tem nos dado saúde,
embora sentindo alguma coisa no corpo físico, às vezes alguma dor. Vivemos em um mundo cheio de muitos problemas. E somos sujeitos, sim, a algumas dores, enfermidades. Mas nós olhamos para o alto e vemos que acima de tudo e de todos existe um Deus que cura de todos os males, que arranca todas as enfermidades do corpo, dos ossos, arranca as enfermidades do espírito. Um Deus que tira a enfermidade da alma. E é esse Deus que na manhã desse dia estou agradecendo. Deus é santo. Nessa manhã, Deus está presente. Nossa nação, nossas autoridades, entra como ação de cura, de libertação física e espiritual, entra como ação de salvação na vida do nosso povo, da nossa nação. Essa nação linda, abençoada, que é um paraíso do Senhor. O Senhor tem nos proporcionado essa graça, pertencemos a essa nação, esse paraíso lindo aqui na terra. Mas é passageira a nossa vida aqui nessa terra. Em nome do Senhor Jesus, nos liberta de todos os males, todas as coisas ruins que nós agradecemos. Deus, satie pelas famílias enlutadas nesse mundo. Consola os corações dessas famílias enlutadas. Choram e não querem ser consolados. Só o teu Santo Espírito pode consolar os corações. Deus, as pessoas que estão enfermas, onde quer que esteja elas, seja em casa, seja nos hospitais, entra com a ação de cura física e espiritual. E a todos nós nos dê graça, força para suportarmos todas as coisas difíceis. E sabemos que o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, Pai, nós o acreditamos que o Senhor é um Deus que está sempre nos livrando de todos os males. Cuida de cada um de nós. Cuida do nosso ministério, que o Senhor tem confiado a nós. Deus de glória, Deus de infinita graça, tenha misericórdia de nós. Repreende toda força do mal, tudo aquilo que não visa a tua santidade. Seja repreendido, caído por terra. Poder na autoridade, o santo nome. Repreende esse mal, essa coisa ruim. Quebra todas as armadilhas, as muralhas, tudo aquilo, Senhor, que quer nos impedir de fazermos algo em prol do teu reino aqui na terra. Repreende todo mal, Senhor. Vai nos dando saúde física e espiritual para fazermos a tua obra aqui nessa terra. E assim permaneça com o teu povo, com a tua igreja nessa terra, com todos aqueles que fazem a tua obra, Senhor. Abençoa de forma grandiosa. Permaneça nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Continua conosco. Amém. E amém. Graças ao nosso Deus eterno. Louvamos Deus eterno. Porque tu és santo, porque tu és maravilhoso, tu és grande, tu és fiel, tu és o Deus que pode todas as coisas. Na manhã desse dia, nós vamos parabenizar os nossos amigos, nossos irmãos. Vamos parabenizar os nossos amigos, nossos irmãos que estão completando mais uma primavera, mais um ano de vida nesse dia. Deus possa te abençoar com uma bênção especial. Deus possa te abençoar com a bênção que você precisa, não com a bênção que você merece. Pois, na verdade, nós não merecemos nenhuma bênção da parte de Deus, mas o nosso Deus é fiel e Ele nos abençoa com a bênção da salvação, a bênção da cura, da libertação física e espiritual. Na manhã desse dia, pedimos ao nosso Deus que nos dê essa graça, podemos receber essa bênção. Você que está aniversariando, que Deus possa te abençoar, que você possa receber também essas bênçãos. Que Deus, na manhã desse dia, venha colocar as mãos dele sobre você, sobre a sua família, sobre o seu lar. Venha trazer paz ao seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Filho de Deus, nosso Salvador. Na manhã desse dia, eu desejo a você
muita felicidade, muita coisas boas, que teu sonho seja realizado. A paz de Deus esteja sobre você. Se fizermos de vida, e o melhor de tudo, muita saúde. Desejamos a você muita saúde mesmo, para que você possa ter a oportunidade de fazer algo em prol do reino de Deus aqui nessa terra. Seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus, Deus meus parabéns pelo seu aniversário. Então, meu querido, minha querida, amanhã desse dia vamos ler a palavra do Senhor, vamos fazer a meditação dessa linda palavra, que é a palavra de Deus. Vamos ver aí no livro de 2 Samuel, glórias a nosso Senhor, no capítulo 6, do versículo de 1 a 12, e ainda o capítulo 7, do versículo 1 a 17. Só que nós não vamos ler essa leitura toda, nós vamos fazer meditação de alguns versículos. Que Deus seja louvado e exaltado na minha e na sua vida. Glórias ao Pai, Filho, ao Espírito Santo de Deus. Então vamos glorificar o nome do nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Glórias a nosso Deus. Eu vou ler os 3 versículos só, do capítulo 6, do capítulo 7, segundo Samuel. Capítulo 6, eu vou ler até o versículo. Vou ler alguns versículos ainda. Vamos lá? Diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá e Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Esse é a palavra de Deus para o meu e seu coração. É muito gratificante. O versículo 4, versículo 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Jeba, e Uzá e Aió, filho de Abinadab, guiava o carro novo, levando-o à casa de Abinadab, que está em Jeba, com a arca de Deus. Aió ia diante da arca. Glórias ao nosso Deus. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, paus, musicais, como com harpa, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. Glórias a nosso Deus. Eu li no capítulo 6, até o versículo 5, e eu vou ler agora também alguns versículos no capítulo 7. Diz assim o versículo 1. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, porque o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai, e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai, e diz o meu servo a Davi: Assim diz o Senhor: edificar-me ias tu casa para minhas habitações? Até o versículo 5 também. Então, vamos ver o que Deus quer falar através dessa linda palavra que Deus
Senhor, nos ensine na manhã desse dia. Coisas lindas, maravilhosas. Sai coração de Deus a nosso coração. Eu e você, nós temos que guardar no coração. Pedir a Deus para abençoar. Pedir a Deus para a graça também. Na manhã desse dia, com essas palavras lindas, já lidas aqui da Bíblia Sagrada, vamos falar sobre o tema tomar decisão. Não é fácil para tomarmos uma decisão. É muito difícil para tomarmos uma decisão. Não é fácil, é difícil, mas Deus ele nos proporciona graça, força, coragem, disposição para tomarmos decisões e seguirmos em frente. Porque não basta tão somente eu e você tomarmos uma decisão e não seguirmos em frente. Às vezes tomamos uma decisão e paramos, simplesmente paramos. Não, Deus ele agrada daquele servo, daquele líder, daquela pessoa que toma uma decisão e segue em frente. Principalmente quando se retrata de decisões na obra do Senhor. É isso que nós nos referimos na manhã desse dia. As decisões que retratam a obra do Senhor Deus eterno. Então, é muito bom isso. Vamos ver tanta coisa linda que nós vamos aprender na manhã desse dia com o nosso Deus, através dos nossos irmãos, aprender com Deus através dos nossos irmãos. Então, aqui nós vemos que poucos anos depois de subir ao trono, olha só, poucos anos depois de subir ao trono, a liderança de Davi se mostra vento em polpa. Olha que interessante. Vento em polpa. É isso que a gente vê. A liderança de Davi começa a exercer, começa a exercer as suas habilidades de tomada de decisões. Davi tomou muitas decisões, teve algumas, foi precipitado, mas a maioria das decisões que Davi tomou foi decisões que valeu a pena para a obra de Deus. Porque Davi se colocava diante de Deus como um líder de verdade. Ah, missionária, mas Davi, ele errava. Claro, gente, Davi era um homem semelhante a qualquer ser humano hoje. Então, Davi também errava. Mas Davi estava diante de Deus, buscando o Senhor todos os momentos, porque ele vivia numa guerra muito difícil. E se ele vivia numa guerra muito difícil, então necessário era que ele ficasse sempre na presença de Deus. E nós não somos diferentes. Nós vivemos em uma guerra constante. Até mesmo quando nós estamos dormindo, estamos guerreando. Nós vemos aqui que essa liderança de Davi, ela começou a tomar decisões abrangentes, decisões que eu e você precisamos tomar. E muitas das vezes nós ficamos só olhando, só observando, e não fazemos nada, simplesmente nada. E às vezes nós até falamos de alguém que está fazendo. Mas, na manhã desse dia, essa palavra aqui do capítulo 6 e o capítulo 7 vai nos ensinar quais são as decisões que nós devemos tomar
para podermos fazer algo para Deus, para que Deus venha receber a nossa adoração, receber, ouvir os nossos pedidos. Glórias ao nosso Deus por isso. Então, as decisões que Davi começou a tomar, começou a ser aquelas decisões abrangentes, como rei de Israel. E agora, eu e você, vamos observar o que a palavra vai nos ensinar. Porque nós vamos aprender com esse grande líder que foi Davi. Vamos ver o que vamos aprender com ele, mas nós temos que aprender e colocarmos em prática. Porque muitas das vezes, a maioria das vezes, nós aprendemos simplesmente na teoria. Deus não quer que nós sejamos simplesmente um cristão ou um líder teórico só na teoria. Deus quer a prática. Deus não simplesmente elaborou um projeto de salvar a humanidade e ficou na teoria. Não. Deus elaborou um projeto de salvar a humanidade e ele executou, ele foi na prática. Enviou Jesus. Jesus morreu para que ele desse vida e vida com abundância. Para que ele desse vida a toda a humanidade que quisesse continuar vivendo. Quem quer continuar vivendo, ou seja, uma vida eterna com Deus, necessário é aceitar esse projeto de Deus, esse projeto de vida eterna, esse projeto de salvação. Então, nós precisamos, então, para nós obtermos, para nós estarmos enquadrados nesse projeto da salvação, necessário é seguirmos o nosso Senhor, necessário é estarmos sempre com Deus, necessário é, gente, fazer a vontade de Deus. Então, amanhã desse dia, vamos observar e aprender alguns princípios, ou seja, algumas decisões que Davi tomou e foi vencedor. E nós precisamos aprender com ele. Gente, a Bíblia, vamos aprender com a Bíblia aqui, olha. Aprender com a Bíblia. Vamos deixar o Espírito de Deus falar os nossos corações. Vamos deixar ele fazer o milagre, porque o Espírito Santo, só ele pode fazer algo por mim e algo por você. Só o Espírito Santo pode me guiar. Só ele pode guiar você. Nossos passos são guiados pelo Espírito Santo. Então, nós vemos aqui em primeiro lugar, bons líderes ou boas pessoas, bons servos de Deus, vamos falar, bons servos de Deus, líderes, pessoas que fazem a obra do Senhor. Eles influenciam as decisões a outras pessoas, mas decisões boas. Decisões boas. Não é qualquer decisão, não. É decisões boas. Eles influenciam outras pessoas a tomarem as decisões boas. Não é qualquer decisão para se precipitar. Eu, por exemplo, já fui precipitadamente muitas vezes por tomar decisões erradas, por pensar que pessoas realmente iriam estar no mesmo propósito que eu, ou que meu esposo. Quantas e quantas vezes nós tomamos decisões confiando em pessoas, e deu errado. Então, muitas das vezes a gente pensa que são as decisões certas, e às vezes nós encaramos essa decisão e dá tudo errado. Mas nós precisamos vigiar muito para não nos precipitarmos nas decisões. E aqui a gente aprende que o bom líder, o bom servo de Deus, o que ele faz? Ele influencia a outras pessoas a tomarem boa decisão. Olha o versículo 1 do capítulo 6. E tornou a Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Olha só. Ele tornou a juntar. Por quê? Porque ele tomou uma decisão boa, outra decisão, e ele queria o povo junto com ele nessa tomada de decisão. Olha o versículo 2. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido de Baalá de Judá, para levarem dali para cima e a arca de Deus, sobre a qual se
se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Meu Deus, que glória, coisa linda. A decisão aqui que Davi tomou, ele começa ali a influenciar aquele povo, trazer aquele povo para perto do Senhor dos Exércitos, e com a arca do Senhor, porque ele queria que todas as pessoas ali também invocassem o nome do Senhor. E hoje não é diferente. Hoje, os bons líderes querem reunir as pessoas e unirem as pessoas num só propósito, aqui, ó, de alcançar a vida eterna. Palavra de Deus. Davi ali, ó, pegou aquele povo, escolheu, ajuntou aquele povo todo ali, no número de 30 mil pessoas ali, ele ajuntou e ele se levantou e partiu com todo aquele povo, levando a arca do Senhor, para invocar o nome do Senhor, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, aquele que está entre os querubins. Gente, Deus, o de Israel, o Senhor que fez milagre e que continua fazendo milagre. Eu sou o milagre de Deus. Você é o milagre de Deus. Nós deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor esteve conosco, o Senhor está conosco na minha e na sua vida. Por isso nós estamos aqui. Mas vai chegar um dia em que eu e você não vamos mais estar aqui. Vamos estar ao lado de Deus, vamos estar morando numa outra cidade essa que a nossa vida não vai acabar mais. É vida eterna com Deus. É vida eterna com Deus. E Davi, ele influenciou, ajuntou as pessoas para numa tomada de decisão, influenciando outras pessoas a tomarem boas decisões. Não são decisões ruins, são decisões boas. Glórias ao nosso Deus por isso. Bom líder. Ele toma boas decisões. E querem que Deus seja o centro do processo. Seja do processo. Meu Deus, que coisa linda. Você toma uma decisão e você coloca Deus, você pede para o Senhor se colocar no centro. Não é eu e você que vamos colocar Deus no centro das nossas decisões. Nós não temos esse poder de colocar Deus, como a gente vê muitas e muitas vezes, pessoas falando, orando e dizendo, Deus, eu lhe coloco aqui. Não, gente, nós não temos esse poder de colocar Deus no centro de nada. Agora, eu e você temos sim esse poder que Deus nos outorgou, e temos a autoridade, podemos falar, Deus, se coloque no centro da minha casa. Eu seja o centro do meu lar, seja o centro das minhas decisões, seja o centro dos meus negócios, seja o centro da minha empresa, seja o centro da minha vida, Deus, e que o restante todo seja ramais, tenha ligado o centro, que o Senhor seja o centro, que o Senhor esteja sendo o centro da minha casa, da minha família, de toda a minha parentela, o centro do meu ministério que o Senhor me confiou nessa terra, nesse mundo. Seja, Senhor, o centro de tudo na minha vida. Nós podemos fazer isso. Olha que coisa linda. O bom líder, o bom servo de Deus, ele toma boas decisões colocando Deus no centro de tudo, no centro do processo. Isso é lindo demais, gente, isso é muito lindo. Olha o versículo 3 e o versículo 4 e 5. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Olha só, a arca de Deus em um carro novo. E a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá, e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Olha só, e o versículo 4, e levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aió ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumento de pau, de paia, como com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos um líder tomando boas decisões, colocando Deus no
centro das suas decisões. Ele não deixava a arca. Ele estava sempre levando a arca do Senhor. Meu Deus, se o Senhor for fazer alguma coisa e nós não colocarmos, não pedirmos o Senhor para estar no centro das nossas decisões, no centro dos nossos negócios, seja ele material, seja ele espiritual, porque nós precisamos também do material. Nós estamos no mundo, nós somos seres humanos, nós precisamos do material, mas nós precisamos também do espiritual. Ou seja, o espiritual na nossa vida é mais do que o material, mas os dois têm que estar juntos, porque nós não temos como viver no mundo desse sem o material. Como que nós vamos suprir as nossas necessidades físicas, ou seja, a nossa casa, pagar água, energia, internet, e etc, etc. Tantas e tantas coisas. Nós precisamos ter também o material, precisamos trabalhar, precisamos ter o financeiro, precisamos pedir que o Senhor se coloque, Deus se coloque no centro das minhas finanças, se coloca no centro da minha casa, no centro das minhas decisões. Coisa linda. Um bom líder, ele toma boas decisões. E assim, como ele toma uma boa decisão, ele também quer que todos tomam também uma boa decisão e que sempre peçam a Deus que esteja no centro dessas decisões. Porque aonde Deus está, meu querido, nada dá errado. O atrapalho vem, com certeza. Tem coisa para te atrapalhar, para te tirar, para querer tentar te tirar da presença de Deus. Tem a perseguição, tem muitas coisas. Mas o importante é eu continuar com Deus e entender que Deus está no centro de tudo. Coisa linda demais. E aqui, ó, Deus no centro de tudo. A arca do Senhor sempre junto. Nós vemos na palavra do Senhor, todos os homens de Deus que lutaram, que guerrearam, sempre estava ali, Deus no centro de tudo. Deus no centro. A arca do Senhor estava ali representando o próprio Deus junto com aquele povo. É por isso que as pessoas venciam as guerras. É por isso que as pessoas eram sempre vitoriosos. É por isso que os líderes que estavam na presença de Deus, que trabalhavam, que buscavam o Senhor, que ouviam a voz do Senhor e que obedecia, colocava em prática a voz de Deus, atendia o comando do Senhor, Deus dos exércitos. Essas pessoas, eles nunca perdiam batalha. E mesmo que acontecesse algum fracasso, Deus sempre levantava essa pessoa mais forte do que antes. E é isso que Deus faz. Quando alguém pensa que você está no chão, você está mais forte do que antes. Mas isso é se você buscar a Deus. Isso é se você se colocar na presença de Deus. Eu não tenho como me fortalecer se eu não me colocar na presença de Deus. Se eu não buscar a Deus da forma em que o Senhor requer de cada um de nós. Nós precisamos buscar a Deus mais do que nunca. Se hoje eu busco a Deus, amanhã eu tenho que buscar mais ainda. Se hoje você busca a Deus, você tem que buscar mais ainda amanhã, dentro da sua palavra. A gente busca a Deus aqui, ó, através da palavra, crendo e acreditando que essa palavra é a palavra de Deus, que remove as coisas ruins das nossas vidas. E se nós tomarmos boas decisões, colocando o Senhor na frente de tudo, pedindo o Senhor esteja na frente, Senhor esteja comigo, Senhor seja o centro do processo, ou seja, do prosseguimento dessa situação ou dessa decisão. Senhor, não me deixa, Senhor, esteja comigo, não retira de mim o teu Espírito Santo, mas esteja sempre, Senhor, na minha vida, na minha família, na minha parentela. É isso. Então, bons líderes que tomam boas decisões, eles influenciam outros a tomarem decisões boas. Bons líderes que tomam boas decisões, eles influenciam outras pessoas e eles dizem para que essa pessoa peça a Deus que se coloque no centro das nossas decisões. Boas decisões querem que Deus esteja no centro do processo. É isso, gente, no centro. Nada de ficar do lado ou do outro lado, ou que seja de um lado ou de outro, não. No centro. Deus não é Deus que fica do lado. Deus fica no centro. E é isso que nós precisamos, estar no centro. Deus no centro. Nós ali, juntinho de Deus. Nada de Deus do lado, Deus do outro, não. Deus, ele é necessário que Deus esteja no centro das nossas decisões, no centro da nossa vida, no centro dos nossos lares, no centro da nossa família. Porque aí vai dar tudo certo, vai dar tudo certo.
por mais que demora, por mais que às vezes nós falamos assim, meu Deus, está demorando tanto. Gente, não. As coisas de Deus, ela não demora. Ela vem na hora certa. Agora, o ser humano que é impaciente, que é inquieto, que quer demais, que quer na hora dele, não. Deus não vai fazer nada na minha hora, gente, na sua hora, não. Deus vai fazer na hora de Deus. Na hora de Deus é a hora que eu estou precisando. Porque muitas das vezes eu penso que é agora, é nesse momento, e tem que ser. Mas isso não, é na hora de Deus. Isso é muito lindo. Vamos tomar boas decisões. Boas decisões. Tomada de decisão, mas uma decisão boa. Glórias ao nosso Deus por isso. Nós vemos aqui que os bons líderes, eles tomam boas decisões e respeitam o poder de Deus. Que adianta a pessoa achar que está fazendo tudo bem e não respeitar o poder de Deus, não respeitar Deus, não valorizar Deus, não reconhecer Deus como Deus único e verdadeiro. Vai adiantar muito essa tomada de decisão. A decisão, ela adianta quando eu e você respeitamos o poder de Deus, respeitamos Deus em nossas vidas. Glórias ao nosso Deus por isso. Respeitamos Deus e reconhecemos Ele como dono de tudo. Nós precisamos reconhecer Deus como dono de tudo, que Ele é. Independente que eu e você reconheçamos ou não, Deus continua sendo dono de tudo. Mas para que eu e você sejamos abençoados, é necessário que eu reconheçamos isso nas nossas vidas. O nosso Deus eterno. Boas tomadas de decisões respeitam o poder de Deus. Vamos lá no versículo 6 até o versículo 11, vamos ler? Olha o que diz aqui o versículo 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu usar a mão à arca de Deus. Estendeu usar a mão à arca de Deus. E teve mão nela, porque os bois a deixavam pender. Olha só, gente. Eu não sei se vocês já viram, quando o jumento, o animal está carregando uma carga bem grande, fica pendendo, tipo assim, uma pesando mais que a outra. Eu mesmo já ajudei o animal assim. A carga fica assim, ó, tudo torto assim. Aí você vai e puxa a outra para ficar igual. Igual uma balança quando você vai pesar, você tem que dar certo. Se é 1 quilo, tem que dar tudo certo. 1 quilo de um lado, 1 quilo de outro lado. E quantas vezes eu já vi carga penderem, ou seja, tem um lado que está pesando mais que o outro. Quantas vezes eu já vi pessoas colocando até pedra para poder ficar o peso certo. O peso certo, eles vão colocando, até aquela carga ficar, ó, certinha. Isso aqui, ó, porque o quê? Os bois deixavam pender. As cargas estavam pendendo, estavam pendendo. Então, usar, aqui diz assim, ó, estendeu usar a mão à arca de Deus e teve mão nela, porque os bois deixavam pender. Os bois estavam deixando a arca assim, ó, pender mais para um lado do que para o outro. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali por esta imprudência, porque a arca era de Deus. Por mais que isso aconteceria, tinha que estar ali, deixava Deus resolver as praças. Aí aqui, ó, e Uzá feriu, e Deus o feriu Uzá por esta imprudência. E morreu ali junto à arca. Não pode tocar, não pode mexer, deixa Deus, é dono de tudo, ele sabe de tudo. E Davi se conquistou, porque o Senhor abrira rótura em Uzá. E chamou aquele lugar Pereze Uzá, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim a arca do Senhor? Porque esse moço aqui que é sempre ali ajudando em alguma coisa. Mas, quando Deus está no centro de tudo, gente, basta fazermos alguma coisa e Deus é quem toma conta. E o versículo 10. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom e o Geteu. Olha só, o versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de
Obed-Edom e o Geteu. 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Gente, olha que lindo. Olha que coisa linda. Respeito por Deus, respeito pela arca do Senhor. Isso é muito lindo. A arca do Senhor ficou ali 3 meses. E essa pessoa foi abençoada. A sua casa foi abençoada. Quando Deus está no centro das nossas decisões, nós somos abençoados. E quem está ao nosso redor também é abençoado. Não é simplesmente eu, não. Quem está em nossa volta também é abençoado. E se chega também a Deus. Isso é lindo demais. Vamos nos chegar a Deus, vamos estar pertinho de Deus. Vamos esquecer as coisas que estão lá fora, que querem nos tirar da presença de Deus. Vamos seguir o Senhor, os passos. Eu sempre costumo dizer, mesmo que seja pássaro lento, gente, não importa. O importante é eu e você continuar andando. Não podemos parar. Jesus, quando ele estava em direção ali ao Calvário, em direção ao lugar da crucificação. Gente, Jesus tinha um momento que ele não andava, alguém ajudou, ele saía caindo, mas ele estava indo cumprir com a sua promessa. Estava indo cumprir com a promessa de salvar a nós. Porque ele se colocou nessa posição de dar vida eterna para mim e para você. Então ele foi cumprir com a sua missão. Ele foi cumprir. Então, mesmo que seja, gente, câmera lenta, não pare. Não pare e continue andando e sempre pedindo ao Senhor para estar no centro de tudo que você for fazer. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Boas decisões promovem alegria, celebração. Excelente. Boas decisões promovem alegria, celebração. Olha só o versículo 12 até o versículo 15. Vamos ver o que a palavra diz? Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Olha só, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. Gente, não adianta eu e você fazermos a obra do Senhor para querer agradar a alguém, gente. Não vai resolver a situação, não vai ser bom. Nós temos que estar com alegria, com prazer, fazendo a obra do Senhor, não para agradar pessoas, mas para agradar o próprio Deus, para podermos ser recompensados por Ele. Glórias ao nosso Deus por isso. Ao versículo 13. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um efode de linho. Assim subindo, levavam Davi a todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. Meu Deus, que coisa linda. Que coisa linda, gente. Que coisa melhor do que servir a Deus com alegria. Servir a Deus, gente, com muita alegria, com muito prazer. Não adianta eu e você servirmos ao Senhor, tipo assim, sendo obrigado a ter que fazer. Ah, se eu não fizer, o pastor não vai gostar. Ah, se eu não fizer, a minha líder vai ficar chateada. Isso e aquilo. Não, minha gente, vamos servir a Deus com prazer, com alegria. Vamos para a casa de Deus com prazer, com alegria. Vamos para a casa de Deus confiantemente de que o nosso louvor, que a nossa adoração vai chegar diante do trono de Deus. Não adianta eu sair da minha casa chateada, com raiva de alguém, chegar na igreja com raiva, murmurando, tudo que é falado lá, ficar murmurando, ficar remendando, ficar falando isso e aquilo. Não, gente, não. Vamos servir a Deus com alegria, tomar decisões para que proporcione a mim e a você alegria, prazer de servir ao nosso Deus, prazer de estar na casa do Senhor, de servir a Deus de uma forma maravilhosa, da forma que o nosso Deus quer
que nós o sirvamos. Ele não obriga, mas ele quer que o sirvamos com alegria, com prazer. Então, bons líderes, eles tomam decisões alegres, decisões de celebrações, que alegram as pessoas. É isso que nós temos que fazer. Eu sei que muitas das vezes eu estou aborrecida com alguém. E você também, às vezes, está tão aborrecida com alguém. Às vezes até mesmo irado, raiva. Mas nós não podemos continuar a nossa vida dessa forma. Nós temos que pedir ao nosso Deus que seja o centro da nossa vida, para que isso não aconteça na nossa vida. E se caso venha a acontecer, que desapareça imediatamente. Porque os nossos corações, nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos que guardar as coisas boas dos nossos corações. Por isso temos que pedir a Deus que esteja sempre sendo o centro da nossa vida, o centro dos nossos negócios, o centro da nossa família, do nosso lar. Vamos pedir ao Senhor. É difícil, porque o inimigo, ele tenta que está na presença de Deus. O inimigo, ele não vai tentar pessoas que estão lá fora, porque as pessoas que estão lá fora já estão tentadas 24 horas. Ele vai tentar derrubar eu e você. Ele vai tentar destruir o meu lar, o seu lar. Ele vai tentar destruir a minha família, a sua família. Ele vai tentar destruir o meu casamento, o seu casamento. Ele vai tentar destruir, porque lá fora já está sendo tentado. Então ele vai tentar, de todas as formas. Então por isso que eu e você temos que orar sempre, e buscarmos sempre o Senhor e dizer: Senhor, seja o centro do meu lar, o centro do meu lar, o centro da minha vida, o centro da minha família. Seja, em nome do teu filho Jesus, seja. Glórias ao nosso Deus. Por isso, os bons líderes, as pessoas que fazem a obra do Senhor, eles colocam a agenda de Deus na frente da agenda deles. Eu e você precisamos fazer isso. Precisamos colocar a agenda de Deus na frente da nossa. Não é primeiro a minha e depois a de Deus, não. Gente, Deus, ele não quer nunca ser em segundo, terceiro lugar, em segundo plano. Não, Deus não é segundo plano. Deus é primeiro plano. Deus é exclusividade. Olha o que a palavra fala para mim e fala para você. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É isso. Eu e você temos que buscar primeiro Deus. Deus em primeiro lugar, gente. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Então, eu e você temos que colocar a agenda de Deus na frente da nossa agenda. Não é eu querer fazer as coisas primeiro. Primeiro Deus. Depois eu vou vendo as outras situações. Olha só o versículo 1 e o versículo 2 e 3 do capítulo 7 de 2 Samuel. Olha o que aqui diz. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, um pouco de descanso, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Eu moro em casa de cedros, mas a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor Deus é contigo. É palavra, gente. Mas por que essa palavra? Porque Davi estava colocando ali no momento a agenda de Deus na frente da sua. Primeiro a agenda de Deus, depois a minha. Só que nós fazemos o contrário. Nós queremos primeiro cumprir com a nossa agenda do que com a agenda de Deus. Está errado, gente. Está errado. Vamos cumprir com a agenda de Deus primeiro. Quando nós fazemos isso, as demais coisas serão acrescentadas, meu povo.
as demais coisas serão feitas. Por quê? Porque eu e você estamos primeiro cumprindo a agenda de Deus. Primeiro eu falo de Deus para depois falar de mim e as outras coisas, a minha família, etc, etc. Primeiro eu cumpro a agenda de Deus. Depois eu vou cumprir as minhas agendas. Só que tem um porém. Para que eu e você chegamos a esse ponto, necessário é confiarmos, acreditarmos e termos muita fé. Porque se nós fizermos simplesmente por fazer, vai dar tudo errado. Nós não pedimos ao nosso Deus para estar no centro de tudo isso aqui, no centro da nossa agenda, cumprindo a agenda de Deus e pedindo a Ele para estar no centro da nossa, vai dar tudo errado. Mas se Deus está no centro da minha agenda, eu vou cumprir a agenda de Deus primeiro. Hoje é diferente, gente. Homens e mulheres de Deus estão cumprindo primeiro a sua agenda. E depois querem colocar Deus em segundo plano. Deus não é Deus de segundo plano. Deus é Deus de exclusividade. Primeiro Deus. Nós não temos que correr atrás do financeiro e deixar Deus de qualquer forma, não. Primeiro vamos estar aqui fazendo a vontade de Deus e Deus vai abençoar o nosso financeiro. Se nós estivermos com Deus, com muita fé, com muita perseverança, acreditando sempre, Deus vai resolver a nossa situação. Muitas das vezes Deus não resolve, é porque eu e você estamos colocando Deus em segundo plano na nossa vida. Mas Deus nunca foi, nem vai ser, e jamais será segundo plano. Deus é o primeiro. Deus foi, é e sempre será. Primeiro, se eu quiser colocar Ele em segundo, eu estou enganando a mim mesmo. Se eu colocar Deus em segundo plano, eu estou enganando a mim mesmo. Estou me enganando, achando que estou colocando isso e não estou fazendo nada. Simplesmente nada. Então vamos, gente, primeiro Deus. Olha que coisa linda. Vamos colocar a agenda de Deus na frente da nossa. A agenda de Deus primeiro. Depois Deus. Olha que palavra linda. E disse Natã ao rei, vai, pode ir. O profeta Natã falou com muita convicção, com muita coragem, com muita segurança do que ele estava falando. Ele disse, vai e faz tudo quanto está no teu coração. Pode fazer. Faz tudo que está no teu coração. Por quê? Porque primeiro você colocou a agenda de Deus. Primeiro você fez a vontade de Deus. Então agora, se você fez a vontade de Deus, vá. Vá e faça tudo que está no seu coração, porque Deus é com você. Foi isso que o profeta Natã falou naquele momento para Davi. Vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo, gente linda. Deus é com você, meu querido. Deus é comigo e Deus é com você. Mas não é dizer Deus é comigo e pronto. Não. Deus é comigo, sim. É com você, sim. Quando nós colocamos Ele em primeiro plano, em primeiro lugar. Porque Ele é exclusivo. Ele é o único. Então, quando nós colocamos Deus aqui, Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando nós pedimos o Senhor para ser o centro da nossa vida, o centro de tudo, das nossas decisões, então, Deus fala comigo e com você. Eu posso fazer o desejo do meu coração, que está dentro do meu coração. Eu posso cumprir a minha agenda sem medo, fazendo aquilo que está na minha agenda. Porque primeiro, eu cumpri com a agenda de Deus. A agenda de Deus está na frente da minha. É primeiro. A agenda de Deus é a primeira. Eu preciso cumprir com a agenda de Deus. Colocá-la sempre na frente. E é isso que nós temos que fazer. Eita glória! Boas decisões dão ouvidos a outros. Bons líderes, pessoas, servos de Deus, homens e mulheres, que tomam boas decisões, eles dão ouvido a outras pessoas. Ou seja, experiência.
Como é bom eu chegar diante de você e você começar a contar para mim boas experiências, boas decisões que você tomou e que deu tudo certo. Porque você colocou Deus como centro, você pediu o Senhor para ser o centro daquelas decisões. Então, boas decisões, Deus se agrada. Isso, e é necessário que eu e você ouçamos outras pessoas. Se nós não ouvirmos outras pessoas experientes, pessoas que fizeram a obra. Agora mesmo, ó, estamos falando de Davi, homem de Deus, que fez a obra do Senhor. E nós estamos ouvindo essa palavra vir de encontro para o meu e o seu coração, nos ensinando na manhã desse dia. Então, gente, é dar ouvido à palavra do Senhor. Dar ouvido à palavra de Deus. Olha que lindo, gente. Olha que coisa linda. Boas decisões dão ouvidos a outros. Se eu tomo boa decisão, vou dar ouvido a outras pessoas. Vai trazer coisas lindas, pessoas experientes, pessoas de Deus. Fez a vontade de Deus que faz. Olha só, vamos lá no versículo 12 e o versículo 13. Olha o que diz aqui do capítulo 7. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Mas isso só acontece, gente, se eu ouvir também. A minha semente vai dar continuidade. A minha semente vai dar continuidade. Que coisa linda e maravilhosa. Olha o versículo 13. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmará o trono do seu reino para sempre. Olha, gente, boa tomada de decisão. Um líder que toma boa decisão, ele ouve outros que têm mais experiência. Conselhos de pessoas que têm experiência, de pessoas de Deus. Não é qualquer pessoa, pessoas de Deus. Bons líderes, pessoas, eu e você, homens e mulheres de Deus, que fazem as decisões, afetam, que tomam boas decisões, afetam positivamente as gerações futuras. Caso contrário, ninguém vai seguir o seu exemplo. Quantas e quantas pessoas, elas partem para a eternidade e elas deixam um legado tão lindo que eu e você vamos seguir. Isso aqui que estamos falando, olha que coisa linda que Davi deixou, esses homens de Deus deixaram, mulheres de Deus, que deixaram para que eu e você também viéssemos aprender e colocar em prática aquilo que está dentro dessa palavra. Homens e mulheres de Deus que já partiram dessa terra e fizeram a vontade de Deus, que estão no paraíso, aguardando a igreja do Senhor, para podermos estar juntos naquela grande ceia nas bodas do Cordeiro. Gente, isso é lindo demais. Olha só, coisa linda. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Para sempre. Mas isso é se eu tomar decisões dentro da vontade de Deus. Aí isso acontece. A minha semente fará algo. A minha semente dá prosseguimento à obra do Senhor. A minha semente, ou seja, meus filhos, minha parentela, vai continuar fazendo, colocando ali em prática aquilo que nós fazíamos. Mas agora nós já não existimos mais, então alguém vai fazer a obra. Quantas e quantas pessoas já partiram e eu estou aqui falando? Quantas e quantas pessoas partiram e você também está falando a palavra de Deus, dando continuidade dessa grande obra, a semente dando, ó, nascendo, crescendo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aí diz aqui o versículo 13, olha, este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. É Deus, mas tem um segredo, gente. É nós pedir para Deus ser o centro do processo, ser o centro da nossa vida, ser o centro de tudo em nós. Deus tem que ser o primeiro. Colocarmos em segundo vai dar errado. Deixarmos Deus em segundo plano vai dar tudo errado. Deus não é Deus de segundo
mas é Deus de primeiro, é exclusividade, é Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos que cumprir primeiro a agenda de Deus, depois a nossa agenda, porque a agenda de Deus é que dá complemento à nossa agenda. A agenda de Deus é que abençoa a nossa agenda. Se nós não cumprirmos primeiro com a agenda de Deus, com aquilo que Deus quer que eu façamos, para depois cumprir com a nossa, vai dar errado. Por mais que sejamos exaltados diante dos homens aqui, mas sejamos reprovados, mas seremos reprovados diante de Deus. Eu prefiro ser reprovada diante do homem e ser aprovada diante de Deus, do que ser aprovada diante do homem, ser elogiada diante do homem e ser reprovada diante de Deus. Então vamos cumprir com a agenda de Deus e vamos tentar sempre ser aprovado por Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Boas decisões do presente determinam condições futuras. Boas decisões no presente determinam condições futuras. Isso é lindo demais. Isso é muito lindo. Vamos lá no versículo 14 até o versículo 17. Olha só o que diz. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Olha que coisa. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu reino será firme para sempre, conforme a todas estas palavras e conforme a toda esta visão. Assim falou Natã a Davi, homem de Deus, profeta de Deus. Ou você faz ou você perde. Ou você faz ou você perde. Temos que fazer, gente. Não somos obrigados. Mas a partir do momento que assumimos essa posição de sermos homens e mulheres de Deus, que fazemos a vontade do Senhor, necessário é fazermos a vontade. As pessoas, Deus não exige nada de pessoas que estão lá fora, não. Deus exige de mim e de você. Existe. Quando você está fora de uma empresa, o proprietário nem te conhece, o empresário nem te conhece, sabe nem quem é você. Mas a partir do momento que você assume um trabalho naquela empresa, é necessário que você cumpra com as regras dali. Necessário que você faça a vontade do patrão ali, as coisas direitinho. Então, as pessoas que estão lá fora no mundo, Deus não está exigindo nada delas. Nada, nada. Mas eu que estou do lado de cá, você que está do lado de cá, Deus exige sim. Deus exige de mim e de você que andemos correto, que façamos a vontade dele. Que primeiro cumpramos a sua agenda, depois vamos cumprir a nossa agenda. Primeiro vamos cumprir a agenda de Deus, depois a nossa. Porque a agenda de Deus é que complementa a nossa. Então vamos fazer a vontade do Senhor. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos tomar boas decisões. Tomada de decisão não é fácil, mas a gente precisa tomar boas decisões. Arriscar e confiar. Quando nós arribemos qualquer coisa, tomamos uma decisão que você, na sua visão, essa decisão vai ser boa. Então você vai ter muita fé, muita coragem, muita disposição e arriscando, confiando em Deus. Quando nós arriscamos, gente, tomamos uma decisão, arriscando, confiando em Deus, dá certo, dá certo. Deus é fiel na nossa vida. Muitas vezes nós deixamos a desejar. Quantas vezes eu e você passamos por momentos difíceis por tomar decisões erradas? Esses homens de Deus também tomaram decisões erradas. Mas Deus o abençoou quando eles reconheceram que a decisão estava errada e foi colocando tudo, foi consertando tudo de novo. Então, meus queridos, minha querida, você, homem e mulher de Deus, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Vamos aprender na manhã desse dia com o nosso Deus, com essa palavra linda do coração de Deus para o nosso coração. Palavra essa que a gente não ensaia, não tem como ensaiar essa palavra. Você pega a Bíblia, pega o texto e começa a buscar o Senhor. E Deus assim vai abrindo as nossas faculdades mentais e nós vamos entendendo a palavra de Deus em nossa vida. Olha a decisão aqui.
que Davi tomou, todas essas decisões que Davi tomou foram decisões boas. Foi decisões que Deus abençoou Davi. Foi decisões em que Davi cresceu espiritualmente. É isso que o Senhor quer, que cresçamos na graça e no conhecimento. É isso que Deus quer, que possamos olhar para Ele e dizer para Ele, necessário é que o Senhor cresça na minha vida e que eu diminua. Necessário é que eu me cale e que o Senhor fale através de mim. É isso. Necessário é que o Senhor esteja sendo o centro da nossa vida, do nosso lar, dos nossos negócios, da nossa agenda. Tudo que é nosso. Que Deus esteja no centro. Então, meu querido, minha querida, gente de Deus, na manhã desse dia, estou felizíssima, porque o meu Deus, mais uma vez, tem provado que tem me abençoado e que tem abençoado você. Então, meu querido, minha querida, nesta manhã, eu só tenho a agradecer ao nosso Deus por essa palavra linda do coração de Deus para o nosso coração. Então, vamos agradecer ao nosso Deus por esta graça alcançada, por essas maravilhas de Deus em nossas vidas, por Deus ter nos despertado na manhã deste dia. E vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor do céu e da terra, na manhã desse dia, ó Deus eterno, eu te agradeço por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada, mais uma missão cumprida, e poder estar aqui falando da tua grandiosidade, da tua grandeza, do seu amor, falando das tomadas de decisões certas que Davi tomou, e está nos ensinando na manhã desse dia, através da sua santa e poderosa palavra, que eu possa aprender, Senhor. Quem, Senhor, que assistiu essa live, que ouviu essa palavra, que possa aprender também, e que possa ir nas referências, Pai, e ver que a tua palavra realmente está falando para mim, está falando para nós, tomarmos a decisão certa. Quantas e quantas vezes nos elevamos pelas emoções, Senhor, e fazemos tudo errado. Temos que refletir, temos que ver. Não é deixarmos ser elevados pelas emoções, temos que pensar para tomarmos uma decisão certa, boa decisão, para podermos influenciarmos outras pessoas, Senhor, a tomar a decisão certa. Deus, que possamos sempre colocar a ajuda do Senhor na frente da nossa. Que o Senhor seja primeiro em tudo, na nossa vida, em tudo. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas, de tudo que formos fazer. Que o Senhor esteja conosco. E assim eu te peço por todos os nossos amados, amigos e irmãos que estiveram conosco até agora. Entra, Senhor, no lado de cada uma dessas pessoas, resolvendo as situações difíceis, Pai. Eu não sei como teus filhos estão, mas o Senhor sabe. Entra com a ação, meu Pai. Entra com sua espada de poder, repreendendo tudo aquilo que não visa a sua santidade, meu Deus. Que possamos ter paz em filhos. Abençoa teus filhos, abençoa suas famílias, abençoa os seus negócios, Pai. Ó, Senhor, seja o centro da vida de cada pessoa, de cada irmão, de cada irmã, de cada servo, líder. Homens e mulheres de Deus, seja o centro das nossas vidas, nós precisamos. E assim, Senhor, nos dê um diazão abençoado. Onde quer que pisar a planta dos nossos pés, que seja abençoado esse lugar, que seja abençoado as pessoas. Que permaneça conosco, dando graça, dando força. E podermos, meu Pai, prosseguirmos. É difícil, Pai. Essa guerra é difícil. Mas nós não vencemos, mas o Senhor vence por nós. E a sua palavra diz que estar no Senhor é mais que vencedor. Então a força do Senhor seja conosco. O Senhor esteja nas nossas vidas, nos dando essa força, prosseguirmos, tomarmos boas decisões. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças ao nosso Deus. Glórias ao nosso bendito e eterno Deus. O Senhor dos exércitos que está conosco. E aqui finalizamos mais uma apresentação do projeto Live na minha casa. Deixa eu ver aqui. Ai, uma doce, tá aqui. Foi bom, viu? Estar com você. Ai, uma doce, glórias ao nosso Deus. A pastora, a irmã Maria do Espírito Santo, gente, Goiânia. Meu Deus, que lugar lindo. Tem um tempão que eu não vou em Goiânia. Muito bonito, muito maravilhoso. Irmão Rafael, presbítero Rafael, hoje, Deus abençoe todos vocês. Oh, glória. Maravilhoso. Deus continua abençoando. Obrigado. Deus é fiel. Aleluia. Seja adorado em nome do nosso Deus.
A irmã Eunice Oliveira, a paz do Senhor, irmã Eunice. Deus abençoe você, menina, vida. Deus abençoe todos nós. E aqui a gente já finaliza. Abaixo o som foi. Oh, meu Deus, agora que eu estou vendo, agora que eu estou vendo. Esse microfonezinho, às vezes, ele deixa muito baixo, gente. Oh, glória a Deus. Agora que eu estou vendo, esse irmão Rafael dizendo que o som estava baixinho. Obrigada aí, gente. Vai me corrigindo aí do outro lado, tá bom? Quando você vê que esse somzinho está bem baixinho, pode falar. O Rafael falou, mas agora que eu estou vendo. O celular estava um pouco distante de mim e agora que eu estou vendo. Acho que Deus possa abençoar todos vocês. Muito obrigada. Então, Rafael, quando o senhor ouvir aí, pode falar que o negócio é comigo. Mas vamos lá. Aumenta o volume do seu celular, tá bom? Então, Deus abençoe você, meu querido, todos nós. Nós possamos ter um dia abençoado, que a paz de Deus esteja aí no coraçãozinho de todos vocês. E prossigam com Cristo. Não tome decisão errada, meu querido. Tomar decisão errada é precipitar-se a si mesmo. Não tome decisão errada. Tomou decisão errada, fica complicado. Então, vamos tentar sempre tomar decisões de Deus na nossa vida. Porque não adianta nós querermos que as pessoas nos vejam. Pessoas vão nos ver pensando que somos o que não somos. Então, isso está errado. Então, deixa as pessoas ver nós, pensar o que somos e sermos realmente. Você é a passagem de Deus, cuidado. Muito cuidado. Hoje você pode estar se alegrando, achando que está no auge, achando que está sendo vencedora, mas depois você vai pagar um preço muito caro. Com certeza, sem nenhuma sombra de dúvida. Hoje você está se elogiando a si mesmo, achando que está feliz, tomou uma decisão errada, ultrapassou os limites, né? Deu um passo adiante do seu nariz e foi pensando que está tudo certo. Cuidado, hein? Muito cuidado. Porque por mais que você se ache vitoriosa hoje, por mais que você se ache feliz hoje, tomando decisões erradas, fazendo antes da hora, tomando decisões e fazendo antes da hora, por mais que você se sinta o máximo, mas vem o pagamento, hein? Deus não dorme, vem o pagamento. Faça conforme o que Deus quer, gente. Não ultrapasse o limite, não. Quantas e quantas pessoas ultrapassam o limite, tomam decisões erradas, agem antes da hora pelas emoções, aí depois fica com o nome sujo, e aí depois ainda quer ter razão. Gente, Deus, olha, vai acabar com você. E não é fácil, não, tá? As pessoas que tentam fazer tudo certo ainda passam por momentos difíceis. Imagina a pessoa já tomando decisão errada e fazendo tudo errado. E fazendo antes da hora. Não sabe nem se vai dar certo. Já está fazendo, já está praticando o ato, já está fazendo coisas erradas. É complicado, né? Vem a recompensa, Deus vai corrigir. Você pode fazer o que quiser, tentar se esconder, mas não vai conseguir. Deus está te vendo e vem a cobrança, Então não vamos tomar decisões precipitadas e nem nos elevarmos pelas emoções e nem também fazer as coisas antes da hora, tá bom? Então Deus abençoe a mim e a todos vocês. No nome do Senhor Jesus, eu agradeço. Até outro dia, se Deus